Boa noite. Estamos iniciando agora o trabalho final de análise de acidentes. A nossa equipe ficou responsável com o assunto 5, que é sobre quedas, Marcoro Engenharia Construção Limitada. Os integrantes da equipe 4 são os seguintes: Giovanni Xavier, Icaro Shoa e Guilherme Matos, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Primeiro item da nossa análise são os dados da empresa contratante. A empresa contratante se chamava Marcoro Engenharia de Construção, com o número de empregados de 2 funcionários. Era situada no município de Cuiabá, Mato Grosso. Informações sobre o acidente de trabalho. O número de acidentados que ocorreu nessa situação foi de apenas um. A data do acidente foi no dia 10 de dezembro de 2018, aproximadamente às 4 horas da tarde. O tipo de acidente foi um acidente fatal. Os entrevistados que contribuíram para a análise foram funcionários da empresa contratante do serviço, o trabalhador que acompanhava o trabalhador morto no acidente e o responsável pela empresa. Os documentos examinados foram os documentos pessoais do acidentado, documentos profissionais do acidentado, boletim de ocorrência policial e o atestado de óbito. Informações sobre o acidentado. O nome do acidentado era o senhor Fabiano. O estado civil era casado, homem, nascido em 6 de novembro de 1990. Tinha o ensino médio completo e morava no município de Cuiabá, Mato Grosso. A sua ocupação era eletricista e ele foi contratado pela empresa no mês de maio de 2018 e exerceu a função durante 7 meses. O tipo de contrato era contrato por tempo indeterminado e o tipo de jornada era de 44 horas semanais. Sobre o acidentado. Fator imediato de morbidade e mortalidade foi a queda de altura de 9 metros. As partes dos corpos atingidas foi pulmão, cabeça e membros superiores. Capacitação. O trabalhador possuía capacitação para trabalho em altura. Nas observações adicionais, o trabalhador iria efetuar a troca de 3 quebradas no telhado da empresa de Micron, quando a telha em que pisava também quebrou. O trabalhador não utilizava nenhum equipamento de segurança e não havia linha de vida no local. Informações sobre o acidente. Do local do acidente. Trata-se de um galpão de armazenamento da empresa de Micron Fertilizantes Centro-Oeste. O endereço era no Distrito Industrial de Cuiabá e o trabalhador estava efetuando a troca de telhas a uma altura de aproximadamente 9 metros. Algumas imagens do local do acidente. Trata-se de um galpão de armazenamento da empresa de Micron Fertilizantes Centro-Oeste. O trabalhador estava efetuando troca de telhas a uma altura de aproximadamente 9 metros. Descrição da atividade. A empresa de Micron contratou por telefone o serviço da empresa Marcório para efetuar a troca de telhas que se encontravam quebradas após uma forte chuva. O trabalhador acidentado foi até a empresa de Micron, local do acidente, para realizar a troca de telhas em que se encontravam quebradas. Descrição do acidente. Relato dos trabalhadores que presenciaram o acidente e que estavam no local na hora do acidente. A vítima, Fabiano, se dirigiu, juntamente com outro trabalhador, à empresa de Micron para efetuar os serviços por volta das 13h30 do dia 10 de dezembro de 2018. Lá chegando, ambos providenciaram a colocação de uma escada simplesmente apoiada na parede, subiram em cima de uma sala e de lá providenciaram a retirada de uma das telhas para conseguir o acesso acima do telhado. Já em cima do telhado,
Os trabalhadores andaram por cerca de uns 50 metros sem utilizar nenhum equipamento de segurança, capacete, luvas e principalmente cinto de segurança. Cabe ressaltar que não havia nenhuma linha de vida em cima do telhado em que os trabalhadores pudessem atar os estalabardes do cinto de segurança. Chegando ao local onde seria trocado a telha quebrada, a telha em que o trabalhador se apoiava também quebrou, e o trabalhador caiu de uma altura de aproximadamente 9 metros, vindo a se chocar com o chão do galpão. Comentários e informações adicionais. O responsável da empresa de Micron, que contratou o serviço da empresa Marcório, informou que havia chovido muito no dia anterior e que algumas telhas estariam quebradas. Informou ainda que pegou o telefone e ligou para a empresa Marcório e contratou o serviço, que não havia nenhum contrato formal. Após o contrato da empresa de Micron, o responsável pela empresa Marcório contatou os trabalhadores e solicitou que os mesmos se dirigissem de Micron e providenciassem os reparos nas telhas. Erros evidenciados durante a análise do acidente. Primeiro, não havia ordem de serviço para a atividade. Segundo, a empresa não garantiu a implementação das medidas de segurança estabelecidas na NR 35. Terceiro, não foi realizada análise prévia de riscos nem a permissão de trabalho em altura. Quarto, o trabalhador não utilizava os equipamentos de proteção individual. Quinto, não havia linha de vida nos locais onde se realizava o trabalho em altura. Sexto, os trabalhadores estavam registrados como eletricistas, mas exerciam atividades diversas e não correlatas com o cargo. Sétimo, trocar telha não é atividade típica de um eletricista. Na descrição do cargo no PPRA não aparece a atividade de trocar telhas. Fatores que contribuíram para ocorrer o acidente. Tipo de fator. Fatores da gestão de atividade, tarefa/atividade. Fator casual. Falha na antecipação, detecção de risco ou perigo. Descrição. Não houve antecipação dos riscos. O trabalhador subiu no telhado e foi executar serviço sem planejamento. Fator casual. Falta ou inadequação de análise de risco da tarefa. Não havia análise de risco para o trabalho de altura. Fator casual. Improvisação. Trabalho não planejado. O trabalhador já havia feito a troca de telhas em outros locais de forma insegura e não analisou o risco a que estava exposto. Inexistência ou inadequação de sistema de permissão de trabalho. Não havia permissão de trabalho nem ordem de serviço. Trabalho em altura com acesso improvisado. Acesso ao telhado realizado de forma improvisada. Foi colocada uma escada de mão apoiada na parede, não abarrada, e posteriormente retirada uma telha para ter acesso ao telhado. Trabalho em altura sem proteção contra a queda. Trabalho realizado sobre um telhado de amianto de 9 metros de altura e o trabalhador não havia nenhum equipamento de segurança. Não havia também linha de vida. Meio de acesso permanente. Tipo de fator. Fatores de gestão do ambiente. Fator casual. Meio de acesso permanente inadequado à segurança. Descrição. Acesso feito de forma precária. Colocação de escada na parede e trabalhador andando sob telha sem cinto de segurança. Tipo de fator. Fatores de gestão do trabalho. Fator casual. Ausência e insuficiência de supervisão. Descrição. Trabalho em altura realizado sem supervisão. Falta ou inadequação do planejamento de trabalho. Trabalho realizado em altura sem planejamento. Procedimentos de trabalho inexistentes ou inadequados. Trabalho em altura sem que houvesse um procedimento de trabalho ou análise prévia de risco. Tipo de fator. Fatores de organização e gerenciamento de relação entre empresas. Contratação de empresas sem qualificação necessária. O contratante não se preocupou em exigir à contratada a qualificação para execução de serviços. Tipo de fator. Fatores de organização e gerenciamento de materiais e meios de trabalho.
Fator casual. Não utilização ou utilização inadequada de EPI por falta ou insuficiência de orientação. Descrição. Trabalhador não utilizava EPI. Trabalha em altura sem utilização de EPIs, sem permissão de trabalho e ordem de serviço. Não foi realizada análise de risco da atividade. Tipo de fator. Fator de organização e gerenciamento de materiais e meios de trabalho. Posto de trabalho inadequado ou perigoso. Trabalhador efetuava a troca de telhas sobre o telhado. Já havia telhas quebradas e mesmo assim o trabalhador executava a atividade em um local de risco. Tipo de fator. Fatores de organização e gerenciamento pessoal. A alternância de atividades sem considerar a análise de risco das tarefas e em desacordo com o sistema de autorização dos trabalhadores. Trabalhador executava trabalhos em alturas em diferentes atividades, passagem de cabos, troca de telhas, arrumar antenas, etc. Não foi realizada análise de risco. Tipo de fator. Outros fatores da organização e do gerenciamento da empresa. Falha na organização e a oferta de primeiros socorros. Não havia procedimento de primeiros socorros. O trabalhador foi socorrido pelo SAMU por volta de 25 minutos após o acidente. Tolerância da empresa ao descumprimento de normas de segurança. A empresa não fiscalizou o cumprimento de normas, não havia procedimento para o trabalho, não havia análise prévia de riscos e não havia ordem de serviços para a atividade. Condutas da auditoria fiscal no trabalho. Após a ciência do acidente, a fiscalização providenciou o deslocamento até o local do acidente e realizou entrevista com os trabalhadores e com o proprietário da empresa. Foi vistoriado o local do acidente e analisados os documentos presentes na empresa. Foi emitida uma notificação para apresentação dos documentos lavrados dos seguintes autos de infração. Primeiro auto de infração. Permitir a realização de trabalho em altura sem prévia análise de risco. Segundo auto de infração. Deixar de garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotar as medidas de proteção definidas nessa norma. Terceiro auto de infração. Deixar de exigir os usos de equipamentos de proteção individual. Quarto auto de infração. Realizar serviço de execução ou manutenção ou ampliação ou reforma em telhado ou cobertura sem que sejam procedimentos de inspeção e de elaboração de ordem de serviço ou permissões para trabalho, contendo os procedimentos a serem adotados. Quinto auto de infração. Deixar de instalar cabo-guia ou cabo de segurança para fixação do mecanismo de ligação por talabarte acoplado ao cinto de segurança tipo paraquedista no trabalho em telhados ou coberturas. Medidas adotadas pela empresa. Primeira, elaborar procedimentos de análise prévia de risco. Segundo, cobrar e fiscalizar o uso de EPI. Terceiro, treinar novamente os trabalhadores quanto ao trabalho em altura. Observações finais. A empresa colaborou com a investigação apresentando toda a documentação requerida. Ficou evidenciado que tanto o contratante quanto o empregador não tomaram os cuidados que deveriam quanto à saúde e segurança do trabalhador. NR35, o trabalho em altura, é clara quanto à responsabilidade do contratante nos serviços de terceiros. NR35, item 35.2. Responsabilidades. 35.2.1. Cabe ao empregador adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma, pelas empresas contratadas. Ambas as empresas não fiscalizaram a execução dos serviços e permitiram que o trabalhador executasse trabalho em altura sem as devidas medidas de proteção que culminaram com a morte do trabalhador. Considerações da equipe. Nota-se a presença de inúmeras irregularidades, como por exemplo no sistema organizacional da empresa. Constatamos falta de alguns dados dos funcionários e do comunicado de acidentes de trabalho, que sugere a urgência de um setor comprometido com a segurança dos trabalhadores. É necessário que haja procedimentos bem definidos, gestão de risco e fiscalização no ambiente de trabalho para que esse tipo de acidente seja evitado. Referências: Ministério do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho,
Análise de acidentes 2018. Obrigado.